Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de muita vitória. É com essa alegria que hoje vamos falar de uma história inspiradora que deixou marcas e mostra uma resiliência no caminho de um empreendedorismo serial. O entrevistado de hoje, imagine você, começou de uma situação muito inferior, similar à minha e à sua, mas fez uma grande jornada e uma jornada de sucesso para se tornar de um ex-jogador de futebol que se contundiu para CEO. É com muita alegria que recebemos hoje Luciano Raposo, CEO da Multitech Solutions. Que bom recebê-lo aqui, amigo. Muito obrigado. Satisfação, viu? Olha, Luciano, sua história é muito inspiradora. Eu vi o release e eu posso imaginar a ansiedade que eu estou aqui, mas que você também na TV tem. E sai um garoto, filho de metalúrgico, que iniciou numa luta, numa busca de um sonho de todo garoto brasileiro, de ser um grande jogador de futebol, e que termina com um grande empreendedor da vida. Pode contar um pouco dessa história para nós? Obrigado pela oportunidade de contribuir aí com uma história que realmente, tem muita resiliência nesse caminho, né. Muito cedo eu saí de casa com aquela mochilinha amarela nas costas. Meu pai me levou até o interior de São Paulo, onde nós pudemos tentar, né, iniciar uma jornada Que cidade do interior? São João da Boa Vista. Comecei jogando no Palmeirense São João da Boa Vista, de lá foi para o 15 de Jaú. E ao Bragantino, né, na época que o Bragantino teve aquele ápice com grandes jogadores, os quais ainda mantenho contato, o Mauro Silvio, João Santos, Mazinho e etcétera, né, o professor Souza. Foram 10 anos de uma jornada entre o do juvenil até o início, no aspirante, no profissional. E na semana que eu subi para o profissional, já depois de ter participado de alguns jogos, de ter estreado, Canindé lotado, jogou contra grandes clubes, contra Corinthians, Santos, Palmeiras. Eu tive uma contusão, infelizmente, e ali foi a minha primeira queda, né. Foi uma contusão séria, eu fiquei 1 ano parado, morando na república. Era É, uma república onde nós tínhamos 55 pessoas que moravam e que cada eram um tinha atletas do clube atletas do clube que tinham o mesmo sonho, o sonho de do chegar. brasileiro, de chegar e construir uma vida diferente para tua família. E você vem de uma família humilde, seu pai era um metalúrgico no ABC, conta mais. Exatamente, o meu pai começou trabalhando na Volkswagen, né, como metalúrgico. Posteriormente ele fez o curso de enfermagem, foi enfermeiro na Volkswagen, né, trabalhou 30 anos lá e aquele Legal. ganha-pão que ele tinha, ele me ajudava nessa jornada, tentando ser um atleta de renome. Olha, que capacidade eu tinha, tá, eu não era desses caras que não ia dar certo O não, eu ia. efeito número um é a autoconfiança, né. Ele tem autoconfiança, é isso aí. Mas eu não sei, nós vamos bater uma bola com ele e depois eu te conto. Mas, vamos lá, quer dizer que então chega lá, não dá certo. Tem uma lesão, fica um ano afastado, e aí já vem de uma família humilde, as coisas presumo eu que as coisas começaram a apertar. Exatamente, né, quando nós tomamos aquela decisão em conjunto com meu pai. E ele sempre comentou, né, que nas palestras que eventualmente eu dou para alguns amigos que me pedem, assim: "Você como atleta não pode esquecer o seu outro lado, que é o estudo. O Uhum. estudo é fundamental". E eu mesmo pingando de cidade em cidade, eu continuei estudando. No último ano eu passei, na faculdade, na Universidade de São Francisco, lá de Bragança Paulista. Foi exatamente no momento que eu fui desligado do clube.
pela uma questão da contusão, e tinha que se iniciar de alguma maneira, né. Logo no ponto mais difícil ali da sua juventude. Você teve uma lesão no futebol, ficou afastado dos gramados por um ano e passou na universidade. E como que você pagou a universidade nesse período? Olha, eu me lembro quando meu pai tivemos essa conversa, eu queria sair de algum jeito também provando que eu não tinha culpa da minha contusão, né, mas que ao mesmo tempo eu, poderia ter oportunidade de ser alguém fazendo uma outra coisa. E eu saí da fábrica naquele momento procurando ali na Avenida Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, todas as lojas que tinham disponibilidade para uma contratação, até encontrar uma loja que foi a C&A Modas. E aí você escolheu ir para a faculdade. Seu pai Escolhi pagou sua faculdade? ele naquele momento ele falou assim: "Filho, a gente tudo aquilo que a gente tinha nesse momento, a gente te ajudou com um pouquinho de dinheiro que mandava quando não tinha comida na república, quando precisava comprar uma chuteira, e agora eu preciso olhar para tua família". Meu pai não tinha carro, né, e naquele momento e era muito difícil, ele falou: "Agora é contigo, eu já fiz o que eu tinha que fazer para você". E ali naquele momento eu fiquei, assim, meio transtornado com o que ele falou, mas foi um grande impulsionamento que ele me deu. Porque a partir do momento que ele falou: "Olha, eu preciso olhar para nossa família agora de uma outra maneira, porque eu já fiz isso 10 anos por você. Vai buscar o seu caminho". E dali você saiu, foi quando então você sai na avenida procurando emprego. Saí desesperado, eu falei: "Eu preciso chegar em casa com um emprego, eu preciso mostrar para ele que não é porque eu caí ali, que eu não tenho condições de crescer num outro segmento". E fiz uma entrevista, acabei conseguindo uma oportunidade nesse mesmo dia, não era aquilo que eu queria, mas era o que tinha. E eu encarei com muita força de vontade e foi muito legal. Você sai jogador de futebol, não tem profissão nenhuma, jovem, chegou o que que como que foi essa abordagem? Até para que você que esteja aí, tenha uma concepção que a situação às vezes a gente passa por situações que são, assim, situações que história ruim é boa de contar, meu irmão. Não, eu entrei na loja da C&A e naquele momento você preenchia uma ficha, né, com 30 anos atrás, hã, e aí escrevi qual que era a sua profissão, não tinha, como você mesmo comentou, escrevi ex-atleta de futebol. E aí o supervisor que estava passando na hora olhou, ele falou: "Pô, deixa eu entender por que que esse cara tá fazendo essa ficha aqui, né". Ele falou: "Putz, legal, mas infelizmente eu como você preencheu que você está cursando faculdade, dentro da nossa política de contratação, eu não tenho uma vaga para alguém que esteja estudando nesse momento". Aí eu falei: "Ah, então não seja por isso, você pode me devolver a ficha?". Eu risquei, né, Rasgou a e ficha rasguei a ficha e e falei: falou: "Qual a vaga que você tem?", "Tem". né, aí ele falou: "Eu tenho uma vaga de segurança". Uau. Eu falei: "Então essa é a minha vaga, se você puder me dar essa oportunidade, é um grande recomeço para mim". E ali eu comecei trabalhando, Chegou em casa à noite, cheguei à falou: noite em "Arrumei um casa emprego". com a fichinha da C&A, falei: "Ó pai, essa", eu recebia na época, Elvis, R$ 549 e a faculdade custava 559. É. Eu ainda tinha que conseguir 10, mas eu falei: "Ó, eu já consigo pagar". E dali partiu e continuou. Entrou na faculdade, faculdade de Faculdade de Administração de Empresas, comecei a trabalhando, naquele momento eu fazia na segurança, né, a segurança da loja, fazia abordagem, de pessoas que saíam com algum tipo de tag antifurto, que quando saía detectava, né, e a gente abordava a pessoa para saber se era algum problema do produto ou algum problema da própria pessoa. E aí conheci na faculdade um amigo, né, e sempre o futebol vai agregando, vai porque, agregando. tinha o E ser um campeonato na comunicador faculdade. nato, fala bem. Não, a gente vai aprendendo com a vida, né. E ele falou: "Olha, Luciano, tem vindo uma empresa nova para o Brasil, uma empresa americana, né, a Sensormatic, é uma empresa hoje do grupo Johnson Controls, e vão existir algumas contratações, você tem interesse?". Eu falei: "Putz", naquele momento, né, eu tinha acabado de de ver um jornal, porque com R$ 500 como é que eu vou pagar? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? Não tinha condições. Eu me lembro que a gente ia para a faculdade, Elvis, e a gente dividia um hot dog, então esperava um amigo que vinha e a gente andava 5 quilômetros para poder economizar o dinheiro da condução, para você chegar e dividir um hot dog Para com comprar um pra lanche. comprar um lanche. Eu vou contar uma coisa, que
assim, eu tô vendo isso na sua história e na minha, né. Como que a gente selecionava uma vaga de emprego para tentar se candidatar a ela? Pelo salário. Salário. A gente batia um olho no salário e falava assim: "Pô, o salário é grande, pô, é essa", né. Exatamente. E eu precisava complementar a minha renda, ajudar em casa, e é um passo atrás do outro, né, e com muita vontade de provar que você dava certo num outro segmento. E aí eu participei desse processo seletivo, fui contratado, saí da CIA, Uhum. e foi aí que eu conheci a metodologia da geração de valor do Flávio Augusto e do Mário Magalhães. Que você passou a vender cursos de inglês. Exatamente, essa é uma naquele momento o Brasil passava por um momento em que, o inglês era muito mais importante, porque os Estados Unidos vinha numa progressão muito grande, e o que que nós fazíamos, né, existia uma metodologia de treinamento para vendas, né, que o Mário Magalhães, que é um Desenvolveu desenvolveu, foi aperfeiçoada pelo Flávio Augusto, em qual tive, um contato com ele recentemente num restaurante aqui, pudemos compartilhar um pouquinho das nossas histórias, ele obviamente num nível muito superior, graças a Deus. Mas, começamos ali, buscando a geração de lead, a geração de oportunidades para aumentar a quantidade de relacionamento. Eu me lembro que nós íamos para a Telefônica, a e antiga Telefônica, conta, e conta mais. comprava lá 50, 100 fichas, pegava a lista telefônica Amarela, amarela e ia por nome, porque antigamente os nomes dos donos de telefones ficavam na lista telefônica. E você ia ligando. "Putz, olha, eu tenho uma oportunidade para você, oportunidade para mudar a sua vida, você precisa do inglês", e tinha uma metodologia de entrevista, até você conseguir marcar uma entrevista. E aí a cada entrevista que você marcava, você ia aumentando a sua possibilidade de conversão. de conversão. E eu percebi que ali tinha um gancho interessante. Nessa fase, que ano que era esse? 2000, como por volta 98, 98, no meados desculpa, 94. meados da década de 90. Então, o cara ser vendedor era ser taxado do quê? De cara que não servia para nada, eles Ele era falavam: "Ó, vendedor. vendedor". Então era assim, hoje eu treino o Caio para ele ser vendedor, Caio é meu filho, eu treino ele para ele ser vendedor, depois para ele ser o que ele quiser. Mas a venda é essencial, e naquela época nós somos, foi o vendedor era uma pessoa marginalizada e você se agarrou nisso. Sim, Elvis, o que que aconteceu? Eu percebi que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Jogador de futebol é para você ter um padrão, gerar uma condição de vida que jamais eu poderia imaginar que eu pudesse ter. E eu percebi que em vendas você consegue, Eu quero te fazer uma pergunta. claro, O que que você aprendeu com o futebol que você carregou para a vida? Mas não responde agora não, porque eu quero falar com você. Você que tem uma história de vida como a do Luciano, uma história de vitória, uma história de superação, me segue agora no Instagram, @elviscesar com Z oficial, e manda a sua história para nós, que a produção vai entrar em contato contigo e você vai contar a sua história aqui no programa. Conta para mim, o que que você aprendeu lá com futebol, com esporte, você carregar para a vida? a questão da competitividade é fundamental. Então, eu me lembro que eu fiz uma entrevista nessa empresa americana e o presidente falou, na época, como a empresa estava indo, ele falou: "Olha, você fala um monte de besteira aqui, mas eu vou te dar uma oportunidade, porque se você viveu esses 10 anos em competitividade e você está com essa vontade toda, o mínimo que eu posso fazer é te dar uma oportunidade. Você é o cara que eu vou eu preciso aqui. Eu preciso dessa resiliência". Então, e no futebol, Elvis, você cai e levanta todos os dias, é um técnico novo a cada momento, e aí você tá em cima e você cai, e você levanta e você faz um gol, você perde, você vai para baixo, então são muitas emoções O divididas. princípio do maior esforço, da gente conquistar, isso no esporte é fundamental. A Fundamental. constância, não é, a determinação, a força de vontade, isso impacta de uma forma o resultado na vida. Eu trago isso para minha vida, inicialmente de maneira incipiente, porque você não sabia, mas depois a cada desafio você vinha buscando uma força interior muito grande, né. Então, deixa eu ver se eu entendi. Jogador profissional lesionado, 1 ano afastado, volta, vira segurança da CIA, depois de segurança da CIA, vendedor de curso de inglês, foi e começou a liderar uma equipe de é isso?
Não, aí eu comecei a dar treinamentos nessa empresa americana, Ah, esperando que eu tivesse uma oportunidade, porque eu vi que ali eram soluções inéditas que existiam no Brasil, eu falei: "Eu posso alavancar minha carreira ali". entendi, ali já E aí tinha passado já da venda do curso. o curso de inglês saiu, veio essa oportunidade da Sensormatic me chamar para iniciar com essa operação de maneira mais efetiva no Brasil, eu agarrei e comecei nessa de trabalhar um dia após o outro, gerando oportunidade, e aí quando você entra no ciclo positivo de buscar oportunidade, No de departamento no comercial, departamento vendendo, comercial, vendendo vendendo, e gerando entrevista, sim, aumentando a sua capacidade de oportunidades, porque é uma relação muito tênue, né. Quanto é, mais oportunidade você gera, mais chance de você conquistar a vitória você tem, fechar né. negócios. Eu costumo dizer hoje para minha equipe, às vezes você pega as pessoas que não têm tanta ambição, ele vai lá, fechou e já não fica buscando novas oportunidades para ter mais oportunidade, para gerar mais valor para sua família, para gerar Sim, mais valor para sua vida e etcétera, né. Fiquei 15 anos nessa empresa, saí de vendedor até gerente de unidade de negócio. Um belo dia, a empresa passa por um processo de profissionalização, como as grandes empresas, passam, a empresa cresceu, o segmento cresceu no Brasil, e eu sou convidado a se desligar. a me desligar, né. E aí é a segunda grande Derrocada. derrocada, você cai, então você está no ápice, né, eu me lembro que eu era gerente de unidade de negócio, eu era o Mas você já estava com a vida estabilizada ali já, né? não, estava com bastante dívida, né, porque para você conquistar, você Então precisa foi uma investir. sim, E aí eu tinha acabado de comprar um apartamento aqui na região de Barueri, eu me vi com a dívida para pagar e sem ter um emprego para dar andamento. O que que eu fiz? Decidi com meu irmão, né, que me apoiou muito nesse processo, a gente tentar empreender, porque esse sempre foi um grande sonho, né. abrir o próprio negócio. É um sonho seu, é um sonho meu, enfim, é um sonho do brasileiro. Primeiro ser jogador de futebol, É, depois você ser empreendedor. Então eu estava buscando esse caminho. E aí veio uma empresa multinacional sueca que veio para o Brasil, que estava entrando no segmento de segurança eletrônica no Brasil. Por coincidência da vida, um diretor da CIA falou: "Olha, se você precisa de um cara para começar sua operação aqui no Brasil, esse cara é o Luciano. esse cara é o Luciano. Vai bater um papo com ele e de repente vocês podem ter uma sinergia". E aí realmente eu recebi uma proposta para começar um negócio onde eu seria líder de uma operação, de uma grande equipe, e também começar do zero com uma oportunidade num E, mercado tão oportunista que não existe aqui no Brasil. Luciano, você ficou quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei mais 8 anos nessa empresa. Então 15 mais 8, 23, só nesse mercado de dispositivos de tecnologia para segurança. Segurança de mercadorias. Sim, E 23 anos 23 anos. ali. E daí? Depois desses 8 anos Depois desses 8 anos, nós já tínhamos conquistado uma boa penetração no país, abrimos operação na América, do Sul. Eu saio de férias e quando eu volto de férias, sócios da operação decidiram que eu não precisaria mais participar do processo. E mais uma vez, né, você tem que ser resiliente, se reinventar. se Eu reinventar. vejo que você na terceira vez, você numa posição bem estratégica, de bastante conforto, quase lá, teve que se reinventar na sua carreira. Aquilo que meu pai sempre falou desde o começo: "Nunca abandone o estudo", então eu fiz a faculdade, depois eu fiz a pós-graduação em direito, eu fiz o meu curso o meu MBA em marketing, né, apaixonado pelo Ou marketing, seja, uma preparação contínua. uma Ao preparação longo desses anos, você não parou de estudar, se qualificando. Esse é uma grande verdade da vida, porque né. à medida que você vai tendo oportunidade, você precisa lidar com isso, né, então eu busquei ser mais generalista possível, porque eu queria ser um empreendedor, sempre foi meu sonho, Uhum. e aí eu fiz o mestrado em finanças e marketing de serviços na ESPM. Você saiu do emprego, foi dar aula? Não, aí veio quando você trabalha numa empresa como essa, você tem aqueles contratos de não competição, né. Uhum. E quando houve a minha resilição, eu voltei para estaca zero de novo. O que que eu tinha? Nós tínhamos aqui na região de Santana de Parnaíba um pequeno restaurante, né, que eu comprei, porque na região não tinha muita acessibilidade à alimentação, principalmente para quem trabalhava muito e ficava fora, e quando voltava para casa
não tinha aonde você comer, e eu também queria testar as Você minhas políticas de empreendedorismo, né, num negócio pequeno. E aí quando eles me mandaram embora deu uma novamente, baita guinada, você nunca tinha trabalhado com restaurante, alimentação. nada, foi completamente antagônico, mas eu precisava alguma coisa que tivesse o meu controle, que fosse barato, mas que também tivesse um nível de rentabilidade interessante. Uhum. E que eu pudesse testar aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira nas empresas e de maneira acadêmica. E aí foram 6 meses intensos nessa operação, e nós tivemos um crescimento muito interessante na região. Hoje nós temos 4 unidades dessa operação aqui na região de Santana de Parnaíba, e eu consegui ao longo desses 6 meses a liberação para poder atuar nesse segmento que eu tanto trabalhei, 23 anos, como você tinha falado. E o restaurante deu certo? Como que foi? Quando Restaurante montar a equipe, a estratégia, pegar a gerência, fazer compra, verificar o caixa, ver como que estão os garçons, se eles estão sendo agradáveis, se está vendendo. Como que foi esse mix, assim? Isso eu fico impactado. Eu sempre analiso a estrutura de um restaurante, eu fico encantado com um bom garçom. O bom garçom dobra o ticket da mesa, o cara sabe vender, ele sedimenta o cliente. Eu gosto de restaurante. todo mundo precisa comer. Uhum. Então, o restaurante, se você fizer um bom trabalho, tiver um bom atendimento, tiver uma boa equipe de vendas, que tiver relacionado com a questão da meritocracia, né, resultado é igual a recompensa, e você leva isso para os outros departamentos, né, para a cozinha, para o atendimento, para compras e etcétera, foi o que eu consegui implementar numa empresa que era minha, mesmo sendo pequena, era uma empresa que era minha. Hoje nós temos E deu 14 anos, certo. 14 anos, restaurante da Aldeia, aqui em Aldeia da Serra, é um bistrô, nós temos o restaurante da Aldeia, uma hamburgueria, Uma uma delícia. pizzaria e uma lanchonete aqui nessa nossa região maravilhosa, que tem muita oportunidade, muito próximo de São Paulo. Comida deliciosa, serviço de primeira, eu posso falar isso porque eu sou cliente. Então isso é muito bom. Obrigado. E aí, quando que você volta para a tecnologia ou você desistiu? Eu pensei, Elvis, naquele momento eu falei: "Eu acho que eu já batalhei bastante, tem um caminho aqui no segmento de alimentação, mas a minha esposa, a Thaís, me deu muita força para não abandonar esses anos todos, esse nível de relacionamento que eu construí ao longo dos anos com o varejo brasileiro. Ela falou: "Não desiste, vamos vender o que a gente tem, vamos começar do novo, do zero de novo, vamos arriscar". E foi assim, eu já tinha um bom conhecimento, né, das tecnologias internacionais e enxergava o que o cliente queria aqui no Brasil, né. O Brasil é um país continental com muitas oportunidades e eu falei: "Putz, eu vou dar mais essa cartada nesse segmento e vou encarar os grandes", então foi isso que eu fiz. Qual o seu carro-chefe no produto de tecnologia que hoje o mercado brasileiro tem esse grande consumo? Nós hoje, Elvis, nós vendemos aquelas soluções que vocês colocam que os supermercadistas colocam, os varejistas no geral, né, colocam nas mercadorias, para evitar que tenha o furto em loja, né. Então hoje os tags antifurto, os softwares de monitoramento de operação, para garantir melhor produtividade, a melhor produtividade no caixa, esse é o nosso grande negócio hoje, Elvis. Hoje nós temos uma distribuição exclusiva de uma empresa internacional francesa para todo o mercado nacional. E quando você vê aí uma picanha sendo protegida, uma Nutella, esses produtos, um vinho, uma bebida cara, são os tags da Multitec que estão protegendo, e não só protegendo, fazendo com que o varejista possa colocar os produtos em autosserviço, aumentando dramaticamente a venda e podendo cuidar do seu próprio negócio. E não parou por aí, Elvis, realmente nós estrategicamente fizemos essa ação, conseguimos uma penetração importante, eu segmentei o Brasil, né, eu fui dar atenção para aquele varejista pequeno e médio, que é o mais carente, porque as grandes empresas olham para os grandes grupos. É. E aí eu tive essa sacada também de ir pegar o pequeno e cuidar dele com carinho, com a atenção que ele precisa, olhando no olho dele, falando direto com o proprietário e mostrando para ele que a solução tinha valor. E aí nós conseguimos ter um crescimento importantíssimo que propiciou nós investirmos em outros negócios. Você amplificou a sua participação no mercado, justamente num segmento que era invisível, que os grandes não olhavam para ele.
não tinham essa atenção. Então você aumentou esse market share no em todo o Brasil, fora do Brasil também não? Inicialmente o Brasil é um estado no Brasil, é um país fora do Brasil. Então a oportunidade que tem no Brasil, e eu costumo dizer, Um estado no Brasil é um país fora do Brasil. Olha isso, quantos marca estados isso. nós temos? Nós somos um país continental de muitas faces e oportunidades. Essa trajetória de quedas e levantes e situações e todo esse aprendizado, esse relacionamento, esse estudo hoje, se você pudesse olhar para aquela câmera e falar: qual a dica número 1 para um empreendedor ou para uma pessoa que sonha em abrir seu próprio negócio, qual seria? Acreditar. Uau! Não é possível. É possível, eu sou um exemplo de que é possível a gente sair lá de baixo e hoje ter condições. Antes nós não tínhamos um carro, não tínhamos uma bicicleta, nós dividíamos um quarto em casa com todos os irmãos, morávamos numa república aí de 55 pessoas, lavávamos a nossa própria roupa, muitas vezes não tínhamos comida atrás de um sonho, e hoje, poder gerar mais de 100 empregos hoje é o que a gente faz, em segmentos diferentes, Elvis. A gente constituiu também uma operação em desenvolvimento de sistemas para poder gerar Uau! emprego. As soluções que nós vendemos hoje, elas são in-home, são desenvolvidas por nós. Na nossa estrutura aqui em Santana de Parnaíba, nós temos um polo fabril e um polo de desenvolvimento, são mais de 1.400 metros quadrados, gerando oportunidades. E eu falo que precisa acreditar, precisa ser resiliente, precisa estudar, precisa acreditar, e você vai cair, mas precisa se levantar e continuar, porque é possível. Puxa, uau, sensacional. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Fala para mim aqui, um empreendedor, Flávio Augusto, um esporte, futebol, um livro, pai rico, pai pobre, família, é aquilo que nos estrutura. Deus. Deus acima de tudo. Luciano Raposo, quem é o Brasil que faz para você? O do Brasil que faz é o Brasil daquele que acredita, é aquele que enxerga um potencial tremendo no nosso país. Luciano, eu quero te agradecer, te presentear com o meu novo livro, A Cabeça do Líder. Você que é um grande líder, que trabalha liderança, que vem liderando desde o campo até suas empresas. Quero te agradecer, falar glorifica a Deus por essa entrevista. Parabéns por essa linda jornada, que tem muito ainda para prosseguir. É isso daí, eu queria te agradecer muito, poder contar essa história. É uma forma de nós dividirmos com as pessoas essa possibilidade de chegar lá com muita resiliência e, com certeza, agradecer esse livro. Eu tenho certeza que vai agregar valor na nossa vida e vai agregar valor ainda mais para dar continuidade para esse nosso desafio. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Gratidão. Gratidão, Brasil. Olha, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Ou melhor, como o Luciano falou, confia e vai. Vai para cima que já deu certo. Fique agora com as nossas redes sociais. Grande abraço, um beijão e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.